Boa noite a todos, pessoal presente, os ausentes ou à distância, onde quer que estejam. Estamos aqui mais uma vez nessa casa de oração. Nós possamos sair melhores, estar melhor depois deste momento. Eu vou pedir a todos que me acompanhem mentalmente numa prece. Mas antes disso, hoje a nossa palestra do irmão Gervásio, nosso irmão de há muito tempo. Possamos agora nos elevar em sentimentos e pensamentos para buscar uma harmonização interior, tendo condições também de auxiliar o nosso próximo. Amigo Jesus, Mestre amado, neste momento sagrado, possamos todos, Senhor, reunidos em Teu nome, fazer o melhor, avançar sempre com segurança, tendo fé no futuro. Vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos. Que assim seja, graças a Deus. Aqui na tela. Você tem também? Tá joia. Boa noite, pessoal. Muita paz, muita harmonia. Alegria estar aqui com vocês de novo. E o título da palestra hoje, como já foi anunciado, é Por que sou espírita? Hoje eu estava no Zap, né? E eu vi a seguinte frase do Chico Xavier: eu só fiquei no Espiritismo porque dentro do Espiritismo eu encontrei Jesus. Ele fala, se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Uma frase do Chico Xavier: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. E vamos ver aquela confabulação do Divaldo Pereira Franco e a sua mãe, logo no início da doutrina espírita para o Divaldo Pereira Franco. De repente, a mãe do Divaldo, católica, apostólica romana, ele também até então, a mãe do Divaldo lhe perguntou, Divaldo, no Espiritismo tem Deus? Aí Divaldo disse, sim, mãe, no Espiritismo tem Deus, nós acreditamos em Deus. Então, meu filho, como eu te conheço, então eu concordo com você. Você pode deixar então de ser católico, até porque você já deixou de ser, para ser agora então espírita. Pessoal, nós dizemos assim, nós seguimos a doutrina espírita à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Aquela famosa pergunta primeira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou lá, quem é Deus? Pergunta 625, quem é o guia, o modelo para toda a humanidade? Então nós temos, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação. Nós temos lá N títulos, enunciações da Bíblia, com o complemento, com o esclarecimento, com a explicação espírita daquela passagem. Então, pessoal, nós dizemos que somos espíritas, porque sou espírita? De repente a gente escuta a seguinte frase, nós já passamos por séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Vejamos bem, nós estamos diante de milênios sem fim. Essa é uma afirmação de algum mentor espiritual que eu não sei qual agora, quem é, mas nós já passamos por séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, é a doutrina da imortalidade, da continuidade da vida depois da vida material no plano espiritual. E o espírita tem provas sobejas da existência desse mundo espiritual pré-existente. Hoje nós estamos aqui, um espírito reencarnado, e amanhã continuaremos a ser verdadeiramente no plano maior, na vida verdadeira, na vida real, na pátria espiritual, no grande Oriente. Nós seremos o que ainda e mais uma vez?
teremos ainda uma alma. Então, pessoal, é ainda consoante aquela outra afirmação linda, bonita de Jesus. A ti, ó Pai, entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou na cruz infamante do madeiro. Vejamos bem, Jesus não disse lá, a ti, ó Pai, entrego o meu corpo físico. A ti, ó Pai, entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou, voltou para o plano espiritual. É a continuidade da vida, é a vida espiritual estuante, vibrante, atuante em nossas vidas, né? Como se diz, é o mundo pré-existente e sobrevivente à atual reencarnação, à atual encarnação. De repente nós temos aquela famosa frase do Confúcio, né? Que nós temos lá no discípulo de Jesus, naquele quadro lá, na saída. Quando você nasceu, todos sorriram e só você chorou. Viva de tal forma que quando você morrer, todos chorem e só você sorria. Que beleza, né? Agora, viva de tal forma que quando você morrer, todos chorem e só você sorria, só você esteja feliz. Mas eu já falei, o Alexandre, você vai cantar e tocar no meu velório. Que isso, chorar para quê? Pô, queimar vela com defunto ruim, não precisa, cara. Ô, João, que é isso, cara? Não precisa. Mas viva de tal forma que quando você desencarnar, você esteja feliz, você esteja tranquilo. Então, mais uma vez, que quando você morrer, você sorria, você possa estar sorrindo. Quer dizer, mais uma vez, a continuidade da vida depois desta vida. Então, é aquela certeza da continuidade da vida. E a vida continua. Depois da morte do Leon Denis. Então, sempre nos dizendo, né, desta outra vida, da vida verdadeira, da vida real. Mundo espiritual, mundo real. Outro lado da vida, pátria mãe querida. Né? Mundo espiritual, destino final. Essa é a verdade. Um dia um amigo espiritual nos falou isto. Grandes mundos habitados, população espiritual por todos os lados. Meu Deus, eu nem ouso, mas que para lá possamos partir com o coração a sorrir. Mundo espiritual, mundo real. Então, pessoal, de repente a gente escuta assim na doutrina espírita, né? O ser ao nascer tem um passado, ao desencarnar tem um futuro. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Para alguns materialistas ateus, isso soa muito esquisito, né? É uma afirmação muito, né? Enfim, mas a vida não começa no berço? É verdade. A vida não começa no berço. Inclusive, eu não sei se todo mundo sabe, né? O materialista não sabe. Mas a data de nascimento de toda a humanidade está errada. Vocês sabiam? A data de nascimento do Godoy, da Alice, está errada. A nossa certidão de nascimento está com data de nascimento errada. Eu não nasci no dia 3 de junho de 1952. Eu nasci no dia 3 de setembro de 1951, quando eu fui concebido. Na concepção, na fecundação. Meu pai e minha mãe casaram-se no dia 1º de setembro de 1951. 9 meses e 3 dias depois eu nasci, no dia 13 de junho. A data de nascimento minha é 3 de setembro de 1951. Então nós temos que... Eu não tenho 73 anos, eu tenho 74 anos. Pô, que legal, tem que crescer. A Maria Eduarda Bordanel não gostou dessa ideia de acrescentar 9 meses, né, quase um ano. Mas, pessoal, eu nasci a partir da fecundação. Eu já existia no útero da minha mãe. 2 células, 2 gametas, óvulos, espermatozoides. Lá na sopa de falópio da minha mãe, fui lá para o útero dela e lá eu me desenvolvi. Então, pessoal, ainda antes, né, do nosso nascimento aqui, por ocasião da assinatura da certidão de nascimento, nós já existíamos. É uma verdade, é uma realidade.
Então, pessoal, o Espiritismo é cristão. Nós seguimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Espiritismo cristão. Então, pessoal, dentro da doutrina nós encontramos tantas e tantas afirmações de Jesus. Infelizmente, eu também falo em velório. E quando eu chego assim no velório, onde vejo que tem muitas pessoas católicas, somente um, dois, três, quatro, cinco é espírita e pede para a gente falar, então a gente começa falando assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou na frente preparar-vos o lugar. Então, mais uma vez, vou na frente preparar-vos o lugar. Então, Jesus dizendo isto para nós: o meu reino não é deste mundo. Bom, Jesus falou isso para nós aonde? Na Idumeia, na Samaria, na Galileia, na Judéia. Ele falou lá na cidade de Cafarnaum, Nazaré, Cumã, Betânia, Belém, Jerusalém, Tiro. Em uma daquelas cidades ele falou: o meu reino não é deste mundo. E ele estava no mundo material, ele estava aqui no planeta Terra. Ele não tinha voltado ainda ao Pai. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando até hoje. É ainda a vida espiritual estuante, vibrante. É ainda, esta crença que nós temos e nós sabemos que ela existe. Então, pessoal, a partir do momento, que nós temos Jesus nos dizendo: a ti, ó Pai, entrego o meu espírito, ele dizendo: eu sou um espírito, eu e espírito estou voltando a Deus, estou retornando a Deus que me enviou. Então, no livro dos Médiuns, o primeiro capítulo, há espíritos. Então, quando alguém nos pede que nós o convençamos que existe um mundo espiritual, Allan Kardec fala que primeiramente vamos então dizer a ele que ele, ateu, materialista, que nossos irmãos estão nos perguntando isso, que ele é uma alma. Hoje aqui uma alma, ânima, dando ânimo a esse corpo físico, e amanhã no plano espiritual um espírito. Dizer a ele que você é um ser criado por Deus, além da tua formação física a partir do teu pai e da tua mãe. Então dizer a ele que ele é cabalmente provado, que ali tem uma alma quando ele pensa, quando ele sente, quando ele ama, quando ele raciocina, o seu temperamento, a sua índole, a sua personalidade, o seu caráter, o seu senso moral, a vontade, tudo isso são atributos da alma. São atributos não da nossa massa cinzenta, do nosso cérebro, são atributos, qualidades da alma que existe em você. O pensamento é uma vontade do Espírito. O pensamento, a vontade são atributos do Espírito. Eu estou agora aqui por quê? Pela minha vontade. Pela minha vontade eu poderia ter ficado em casa. Quando eu cheguei em casa da creche Camilo Flammarion cansado, um pouco hoje, sexta-feira, eu poderia ter ficado em casa. Mas a minha vontade me trouxe aqui, que é um atributo do Espírito. Então, pessoal, nós somos este ser, no mínimo, dual. Corpo, espírito. Corpo, perispírito e espírito. Corpo, duplo etérico, perispírito e espírito. Enfim, nós temos no mínimo, essa dualidade em nós, matéria e espírito. Então, pessoal, por que de repente eu sou espírita? Por todo esse conforto que a doutrina espírita nos traz, principalmente, no momento da nossa desencarnação. Sabedores nós somos que é uma continuidade. É uma continuidade e a vida continua. Então, de repente, pessoal, nós aqui, muitos de nós fomos católicos, apostólicos romanos, no início da nossa presente reencarnação. Eu fui católico, apostólico romano. Eu fui coroinha. Eu ajudava o Padre Santo, lá na igreja Santa Maria Gorete. Eu o ajudava. E a freira que me ensinou o catecismo, uma criatura muito bonita, muito linda, que me ensinou o sinal da cruz, ela dizia assim para mim também, E foi aí que eu piquei a mula. Gervásio, se você confessar e comungar no sábado,
cometer o pecado mortal no domingo, morrer na segunda, você vai para o inferno. E ela dizia assim, mas o que é pecado mortal? Não ir à missa todo domingo é pecado mortal. Sim, não ir à missa toda semana, uma vez por semana, é pecado mortal. É pecado mortal. Aí eu comecei, pensando, mas Deus não é amor? Na feliz definição do apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo João diz, Deus é amor. Mas que amor é esse? Aí eu comparava Deus com meu pai. Meu pai me dava algumas surras homéricas, né? Mas me orientava, me dizia, falava comigo, queria o meu bem. E meu pai me perdoava. Pô, peraí. Meu pai me perdoava, o seu Ernesto Nicolau Treza, ele me perdoava, e perdoava mesmo. E Deus não vai me perdoar se eu cometer um pecado mortal? Então meu pai tem mais amor que Deus? Quantas vezes nossos pais nos perdoaram? Quantas vezes nós já perdoamos nossos filhos? E Deus, se eu cometer um pecado mortal, eu vou ser condenado inapelavelmente, irremissivelmente, por toda a eternidade, num lugar material, geográfico, delimitado, circunscrito. Aí eu procurei o seu Antero, meu vizinho, onde é que tem um centro espírita aqui no nosso bairro? Tem ali. E desde então me tornei espírita. Então, pessoal, essa consolação, este conforto que nós temos na doutrina espírita em relação a quem nós somos, o que podemos e o que devemos fazer hoje aqui, para onde nós iremos. A doutrina espírita, ela é muito clara, ela diz assim, que céu e inferno são estados de consciência. Pessoal, eu agora aqui eu estou feliz com vocês. Estou feliz, estou bem, estou tranquilo, alegre. Estou satisfeito com vocês. O que eu estou falando aqui, o Godoy escutou o sábado, lá no André Luiz, sábado passado. Eu estou feliz aqui com vocês. Eu me sinto bem dentro de um centro espírita. Me sinto bem. Isso é o quê? Bem-estar, alegria. É céu. Isso é céu. A tranquilidade, a serenidade, a paz, sabendo que você está fazendo alguma coisa boa. Isso é céu. Isso é um estado de felicidade, de completude, de paz. E o que é o inferno? O inferno é lá naquele local. Bom, o inferno, nós todos sabemos o que é o inferno. É o arrependimento, o remorso, a dor, a doença, o desequilíbrio mental, emocional, espiritual. Isto é o inferno. Isso é o inferno, então são estados mentais conscienciais. Então não existe aquele local, aqui é o inferno, porque não sei o que, local determinado, geográfico determinado, não existe isso. Então a doutrina espírita nos diz, né, quem nós somos. O materialista diria, eu sou um amontoado de sangue, células, músculos e nervos. Aí vem Juvanir Borges de Souza, né, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fala que nós somos muito mais do que um aglomerado de sangue, células, músculos e nervos. Nós somos um espírito imortal a caminho da angelitude. Meu Deus do céu, somos um espírito imortal a caminho da angelitude. Bom, anjo vai para o céu. Anjo tem um céu nele. Então, se nós estamos a caminho da luz, para um dia sermos um espírito de luz, qual é o nosso destino final? É nós um dia sermos um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Isso destrói totalmente a ideia de um inferno. Então, quem nós somos verdadeiramente
Nós somos uma alma, um espírito, criação de Deus, criação divina. E a partir desse momento que nós nos conscientizamos que somos uma alma criada por Deus e que estamos hoje aqui para fazer o bem, para praticar o bem, para buscar a nossa evolução, a nossa melhora, o mais conhecimento, mais amor, nos tornarmos de uma pedra cheia de arestas, uma pessoa com sapiência, nos tornarmos de um ser ignorante para um ser com luz, com amor, nos tornarmos um cidadão de bem. Pessoal, essa evolução, esse crescimento espiritual, essa busca, pertencermos a instituições de homens bons, de bons princípios, isso tudo, pessoal, faz de nós alguém que está buscando a luz, das trevas à luz. Daquela pedra bruta, cheia de arestas, a um dia sermos um ser sapientíssimo, buscarmos a sabedoria de um rei Salomão, buscarmos o conhecimento da vida. E a doutrina espírita nos dá, principalmente, uma liberdade tão grande quanto a isso, o livre-arbítrio. Então, essa liberdade que nós temos, liberdade sob responsabilidade. O livre-arbítrio pleno, total, absoluto está em Deus. Nos seres humanos ele é relativo, porque eu sei que o meu livre-arbítrio termina, a minha liberdade termina, onde começa o livre-arbítrio, a liberdade da Márcia. Mas nós temos esse dom sagrado de agora estarmos aqui. Pelo livre-arbítrio, eu posso arbitrar a minha vida, a minha ação, mas sempre sabendo que eu estou vivendo com outras criaturas em interdependência. Então, esta liberdade, que é da lei de liberdade, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, ela nos diz que eu sou o sacerdote da minha própria salvação. Eu, usando da minha liberdade, ninguém vai me exigir nada, ninguém pode me impor nada na doutrina espírita. Eu posso ser orientado, aconselhado, orientado, ajudado, mas em última análise, não existe coação irresistível. Em última análise, a decisão é minha. E assim eu vou ter a responsabilidade sobre os meus atos. Tem pessoas que falam assim da doutrina espírita: agora que eu me tornei espírita, eu sou humilde. Como é que é, cara pálida? Agora que eu sou espírita, que eu conheci o espiritismo, eu sou humilde. Não, agora você descobriu que você é orgulhoso e que você precisa ser humilde. Ou seria bom que você fosse humilde. O Gervásio é humilde? Nossa, é uma piada muito sem gosto. Agora eu sou espírita, eu sou humilde. É? Agora que você sabe que é bom que você fosse humilde. É humilde porque se tornou espírita? Absolutamente não. Então, pessoal, de repente a doutrina é esclarecedora, orientadora, e nos diz que nós somos ainda arrogantes, prepotentes, orgulhosos, vaidosos, em mais ou menos grau, mas somos. E que nós precisamos conquistar a humildade. A humildade é um anjo mudo. Aquela famosa frase lá do André Luiz, anos atrás. Alguns espíritas falam assim: ai meu Deus, mas esse outro princípio básico da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Ai meu Deus, essa lei da ação que provoca uma reação, essa lei de causa que produz um efeito. Ainda bem que existe a lei de causa e efeito. É muito bom que ela exista, muito bom mesmo. Você sabe que você está semeando? Sei. Você tem medo da colheita? Por que, se você sabe que você está semeando? A lei de causa e efeito diz: eu estou causando agora alguma coisa na minha vida. Eu estou causando agora alguma coisa na vida do próximo. Eu estou causando na minha vida através da leitura de um bom livro, da oração, da prática do bem, da filantropia, da caridade. Eu estou fazendo tudo isso. Puxa, causas boas. E qual vai ser a reação? Vai ser boa.
E se não existisse a lei de causa e efeito? Puxa, a pessoa obra no bem, trabalha no bem e não vai ter consequência nada disso? Tem que ter consequência, sim. Obrou de forma equivocada, ele será responsabilizado. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai morrerá pelo pecado do filho. Cada um é o sacerdote da sua própria salvação. Então a responsabilidade é pessoal, é individual, é personal, é minha. O meu pensamento pode produzir uma reação? E como? Com o meu pensamento eu posso construir ou destruir. Então o pensamento é uma causa que vai propiciar uma reação. Mas então, pessoal, se nós estivermos no bem, no amor, que bom que existe a lei de causa e efeito da ação e da reação. É importante que ela exista até para atribuir responsabilidade pessoal individual a cada ato ou a cada omissão nossa. Porque uma omissão, não fazer, também muitas vezes causa impactos grandes na vida de outras pessoas que estão conosco ali no nosso dia a dia. Então a doutrina espírita, ela é grandemente libertadora. Ela nos liberta do medo da desencarnação, do medo da continuidade da vida. Pessoal, o que eu serei daqui a 20 anos? Dentro de uns 20 anos eu vou desencarnar, estou com 73 ou 74, mais 9 meses, né? Eu vou desencarnar daqui a alguns anos. O que eu vou ser amanhã? Eu vou ser eu aqui, euzinho, sem um corpo físico. Ah, o Gervásio desencarnou, virou anjo, porque desencarnou. Como é que é, cara pálida? Virou anjo? Porque desencarnou? Pessoal, eu vou continuar torcendo pelo Internacional, vou torcer para o Grêmio perder, o Corinthians mais ainda. Não vai mudar, pessoal. Eu vou continuar torcendo pelo Internacional. Eu vou chegar no plano espiritual, vou ser um anjinho da Igreja Católica. Vou ter 2 asas. Como? Não. De repente eu vou voltar aqui pro SOS Vida observar vocês. É mentira, Berta? Depois eu vou ficar junto da minha família. Vou voltar lá para a creche Camila e Flamarion. Vou voltar lá para o Jesus de Nazaré. Pô, Gervásio, mas nem desencarnado você larga do nosso pé aqui, cara? Então, pessoal, o que eu vou ser amanhã? É o que eu sou hoje. Não vai mudar. Eu não vou ter o corpo físico. Eu não vou ter essa matéria, mas o restante não vai mudar, pessoal. Se eu estou feliz hoje, eu vou estar feliz amanhã. Amanhã no plano espiritual, quando a gente desencarnar, nós vamos procurar o quê? Um centro espírita no plano espiritual. O católico, quando desencarna, ele vai para onde? Ele vai para uma igreja no plano espiritual, mas não tenha dúvida nenhuma. Tem irmãos aqui na casa, 2 que eu conheço, que irão voltar para uma loja maçônica. Que bom, que bonito. Lá está o Gadu. O grande arquiteto do universo ou o supremo arquiteto do universo, de acordo com a potência. Alguma dúvida que o maçom retornará para a loja maçônica? Voltará para a loja maçônica, sim. E o espírita maçom, de repente, vai se dividir da casa espírita e a loja maçônica. Pessoal, desculpa falar assim, mas é simples assim. É simples assim, pessoal. Pessoal, quem que vai me esperar no outro lado da vida quando eu desencarnar? O meu pai. Por que meu pai vai me esperar? Porque o meu pai me ama. Só isso. Só isso. O meu anjo da guarda não vai me esperar no outro lado? Que já me atura não sei quantas reencarnações? Mas é claro que o meu anjo da guarda vai estar me esperando. Essa certeza, pessoal, essa simplicidade, assim, de a gente falar da desencarnação,
de desencarnar, deixar a carne, sair da carne, deixar o ergaço de carne para trás e libertar-se como um espírito, levando com ele o perispírito. Isto é para nós um tesouro que não dá para mensurar. Alguma dúvida que o meu pai não vai estar me esperando quando eu desencarnar? Eu não tenho dúvida nenhuma. Já falei aqui, vou falar de novo, né? O meu anjo da guarda vai estar assim lá, né? Eu chegando lá e disse, pô, cara, você de novo aqui. Você não cumpriu nem a metade que você prometeu para mim, né? Que você prometeu para você. Pô, cara, eu vou ter que te aturar mais 2, 3 encarnações ainda, de novo. Larga do meu pé, chulé. Cara, trata de melhorar. Eu não preciso te tutelar, te orientar de novo, cuidar de você de novo. Já começar a pensar numa nova reencarnação para você. Você também vai participar do teu processo reencarnatório, é claro, né? Então, pessoal, é isso que a doutrina espírita nos fala, que nos deixa assim tão serenos, serenidade. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou na frente preparar-vos o lugar. Que bonito, né? É Jesus falando para nós. Vou na frente preparar-vos o lugar. Nesse retorno, claro, né? O retorno ao Grande Oriente, né? Nós temos que nos encaminhar desde agora já, né? Para que esse encaminhamento seja o mais feliz, o mais sereno possível. Graças a Deus nós temos esta consciência, esta certeza de que a vida continua. No plano espiritual, depois da vida material, na vida verdadeira, a vida espiritual. Muita paz, que assim seja. Tchau. Vou fazer a prece final, tá, gente? Mestre Jesus, agradecemos por essa palestra de hoje, por estarmos aqui nessa casa, podemos escutar e pensar no Senhor, reunidos em seu nome, que toda essa energia seja levada a todos aqueles que são ligados a essa casa pelo coração e mente, e que amanhã seja um novo dia, um dia de novas vitórias, de novo percorrer. Obrigado, Senhor. E assim seja. Agradeço a presença de todos no Face, no YouTube. E até